Por muito tempo, os mares e os grandes oceanos, margens dos rios, pelas margens dos continentes, sempre de olho na terra para não se perder. Os orientais navegavam bastante ali por aquela região do Oceano Índico, ali dos continentes, assim como no mar Mediterrâneo, que era a boate dos navios. Muitos simplesmente desapareciam completamente, morriam de fome no caminho ou naufragavam numa grande tempestade no meio do mar. Alguns acabavam de fato encontrando terras desconhecidas, e passando a viver um tempo por ali, e outros com muita sorte e maestria acabavam conseguindo até retornar para casa para contar as histórias. Meu Deus, vocês viram? Sei com os deuses, e eu encontrei também o paraíso. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa financiada pelos próprios seguidores, muito marinheiros, que misturavam realidade com misticismo, era o que acabava enriquecendo o imaginário popular e sendo passado adiante através de lendas. Algumas partes da cultura dos antigos celtas, como também dos antigos gregos, que acreditavam que existiam ilhas paradisíacas onde os deuses habitavam, onde os espíritos após a morte iriam para lá também. Locais sagrados, com a melhora dos seus mantimentos, dos recursos, o aumento do conhecimento marítimo de navegação e a busca por novas rotas de comércio fez com que essas viagens ficassem cada vez mais ousadas e o temor dos oceanos fosse aos poucos superado. O século XIV e o século XV foram marcados por um grande período de expansão marítima, com os europeus tentando de tudo quanto é forma encontrar novas rotas de comércio com as Índias. E no meio dessas aventuras por novas rotas, se afastar do continente e começar a se jogar no meio do oceano começou a se tornar inevitável. Se essas terras sagradas existem mesmo, nós iremos encontrá-las. E a partir dali do século XIV, eles foram de fato encontrando alguns arquipélagos específicos naquela região. Primeiro encontraram o arquipélago das chamadas Ilhas Canárias, ali entre Marrocos e Portugal. Alguns anos depois, se afastando um pouco mais ali do continente, encontraram o arquipélago das Madeiras. E por último, galera, se a gente seguir cerca de 1.400 quilômetros da costa de Portugal em direção ao Oceano Atlântico, em determinado momento, um arquipélago de Açores irá começar a aparecer. E esse arquipélago aí, cara, até hoje é um tanto quanto paradisíaco, com várias ilhas e com lagos e montanhas e repleto de vegetação e de fauna. Numa época com um aumento de pobreza, com as terras sendo muito disputadas, encontrar um local como esse para viver de fato pode te lembrar um pequeno paraíso. Em 1427, um navegador português chamado Diogo da Silva colocou seus pés lá pela primeira vez. E ele ficou encantado com a beleza do lugar, destacando as suas praias brancas, as suas lagoas cristalinas, batizou a ilha de Santa Maria e escreveu uma carta dizendo que esta ilha estava intocada pelo ser humano. E este ficou sendo o entendimento histórico da descoberta desta ilha por muito tempo, até que alguns cientistas resolveram ir lá começar a investigar. Será que essa terra era intocada mesmo? Será que nenhum doidão tinha pisado por aqui antes? Em um estudo que saiu este mês na PNAS, um grupo de cientistas resolveu coletar amostras do fundo destes lagos paradisíacos e analisar para ver e tentar compreender um pouco o passado climático desta ilha. Se a gente parar para pensar que ao longo de milhares e milhares de anos as camadas do solo vão sendo depositadas no fundo deste lago, se a gente extrai esta camada toda, a gente consegue ter uma noção de como que era o passado daquele local. E o interessante é que, analisando essas amostras, eles encontraram a presença de seres humanos nesse local muito antes da chegada dos portugueses. Mais especificamente, o estudo está sugerindo que essas terras foram povoadas cerca de 700 anos antes dos portugueses chegarem. Eles encontraram, por exemplo, naquele período, um pico de compostos orgânicos que geralmente são muito encontrados nas fezes de animais ruminantes, como ovelhas ou gados. Essa ovelha não chegou aqui nadando, não. Eles detectaram também uma redução da quantidade de pólen das árvores nativas da região, assim como um pico de moléculas de carvão, indicando que esses seres humanos que chegaram lá estavam provavelmente
norte explorando os recursos da região, seja para pegar madeira para fazer lenha, para construir novos barcos e também para liberar pastos para os seus animais. Agora, a gente está falando aqui de século VIII, né? Com um conhecimento e tecnologia marítima ainda bastante limitado na época. Então, quem será que foram as pessoas que chegaram 700 anos antes dos portugueses nesta ilha? Na verdade, nessa época já tinha uma galera que era muito boa de navegação, que viviam lá no norte da Europa, que ficaram conhecidos como os Vikings. A real é que os Vikings viviam numa região que não tinha muita terra para plantar, porque era tudo muito frio, as terras não eram muito férteis. Eles utilizavam os vários rios que existem fruto do degelo das enormes montanhas, assim como as regiões costeiras para se locomover, e dependiam muito da pesca para complementar a sua alimentação. Então eles acabaram se tornando excelentes navegadores e saíam mundo afora para encontrar locais para poder se estabelecer. Ali entre o século VIII e o século XI ficou conhecido como a Era Viking, em que os caras saíram ali do norte e foram conquistando tudo quanto é território que eles encontravam pelo caminho, passando ali pela costa da Europa, foram para o Reino Unido, passaram pela França, entraram no Mediterrâneo, trocaram comércio com tudo quanto é gente, entraram em guerra com um monte de gente e deixaram descendentes em vários locais. Então faz sentido, né, que os Vikings sejam fortes candidatos que tenham descoberto as ilhas paradisíacas de Açores 700 anos antes dos portugueses. Em 2015 analisaram o DNA de ratos que viviam nestas ilhas e tentaram encontrar um ancestral em comum fora das ilhas para tentar traçar a sua origem. E perceberam que o DNA desses ratos eram muito parecidos com os que viviam na região do norte da Europa, fortalecendo mais a hipótese de que os vikings estiveram por lá e carregaram estes ratos nos seus navios, que vieram a colonizar este pequeno paraíso também. Assim como também utilizaram modelos climáticos para tentar compreender como era o clima nestas ilhas no passado. E eles também perceberam que a corrente de vento da época também favorecia os navios que viessem da região do norte e desfavorecia navios que viessem do sul, fortalecendo... Eu posso ouvir os deuses, eu os vejo em todos os lugares, não tem dúvida. Nós chegamos, mas e levou sem querer junto com ele um rato lá do norte bastante aventureiro? Pode ser sim, mas as evidências até o momento parecem favorecer a hipótese da chegada dos Vikings por ali. O que não é muito surpreendente, já que esses caras se navegavam igual os doidos, se tacavam no mar, colonizaram ali a Islândia, chegaram a passar na Groenlândia e também na costa da América do Norte, onde já existem evidências de assentamentos dos Vikings por ali, ainda muito antes da chegada dos outros europeus. E se você também está curtindo essa viagem, então bora apoiar esse projeto e mande um pix para mim. E pode ser que você tenha um gêmeo idêntico e ninguém nunca te contou, e a gente descobre isso através de uma assinatura molecular presente no seu DNA. Quer saber mais sobre isso? Então bora pro vídeo da semana passada que foi foda. Um grande abraço e valeu! Mua! Vai,